trazer, na BNCC da matemática, ela vai trazer 8 competências da matemática, além das 10 competências gerais, cada área do conhecimento vai trazer uma, e na matemática são 8, que é ciências humanas, que ela está dentro das ciências humanas, e a ciência ela é viva, então ela está em transformação o tempo todo. O raciocínio lógico, relações entre conceitos e procedimentos, então a criança ela vai tendo essa relação, o que é conceito, o que é procedimento. Você viu, nós acabamos de ver na questão da modelagem, né? Quantitativos e qualitativos, nas noções quantitativas e qualitativas, a questão de quantidade e relação numeral, que é muito difícil para a criança. Na hora que eu vou montar um gráfico, eu ponho para a criança ali, para a criança observar o que é mais, o que é menos, e o porquê que é mais, o que é menos. A idade, por exemplo, tem mais idade, ele é mais velho, né? Ou as preferências. Então, para eles começarem a entender isso aqui dentro de gráficos, dentro de tabelas. Tecnologias digitais, também é uma das competências. Situações, problemas, ele vai trazer aqui algumas situações, problemas, para trabalhar dentro de situações emergenciais e sociais, tá? Vai falar de projetos e urgência social, através de articulação e cooperação, e interagir de forma cooperativa nessas resoluções de problemas. A gente vai ver um pouquinho delas aqui. Competência 1, que é a questão da ciência humana. Tudo isso que a gente falou. Então, ele fala que ela é uma ciência viva, tá? Que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos, para alicerçar descobertas e construções, inclusive de impactos no mundo do trabalho. 2. A questão do raciocínio lógico. Então, ele fala que é um espírito de investigação que traz o letramento matemático, tá bom? Através de argumentos convincentes. Então, não é simplesmente, 2 mais 2 são 4. Vamos lá, por quê? É muito legal você fazer o pensamento da criança, né? Eu gosto bastante quando eles resolvem. Como você fez? E a Ju ainda falou, acho que na última aula, falou que na matemática a gente pergunta mais isso para eles, né? Em outras disciplinas a gente esquece um pouquinho de perguntar como que eles pensaram para chegar naquela resposta. Na matemática a gente tem mais esse hábito de investigar com eles. 3. Relações entre conceitos e procedimentos. Aí ele vai trazer na questão da aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, tá? Esses aqui são alguns temas, algumas unidades temáticas da matemática, tá? Na hora que fala de relações e procedimentos, conceitos e procedimentos, de como a questão do conceito da adição, eu vou utilizar essa adição aonde? Na multiplicação, tá? Então, se eu mostro para a criança lá como que se desenvolve, tinha uma questão dessa, não sei se eu coloquei no simulado, mas eu li hoje, que falava justamente da questão do conceito e procedimento. Aí falava lá, o professor deu aula de tabuada, e ensinar a multiplicação, passou a tabuada na lousa e pediu para os alunos, decorem que amanhã nós vamos fazer um bingo. Ele está ensinando a questão do conceito da multiplicação dessas crianças? Não, né? Então, na hora que fala de conceitos e procedimentos na matemática, é justamente isso, de mostrar para a criança como que acontecem as coisas. Lógico que vai chegar depois no ensino fundamental, na hora da questão mais algébrica lá, tem coisas que é mais difícil de você explicar o porquê que surgiram alguns números dentro, junto com a matemática, né? Mas dentro no ensino fundamental, depois ele vai falar que nem é para entrar a questão de letras dentro da matemática, fundamental, tá? Competência 4, a questão dos quantitativos e qualitativos. A questão de ele organizar pensamentos mesmo, olha lá. Investigar, organizar e representar e comunicar informações relevantes. Na hora de eu montar gráficos, na hora de eu montar tabelas, né? Interpretando-as e avaliá-las criticamente, tá? 4, 5. A tecnologias digitais, que ele vai falar na questão da modelagem, para resolver problemas dos cotidianos e sociais. Então, de trazer a tecnologia mesmo para a sala de aula, para a resolução de problemas. Né? Na matemática sempre vai ter questão de resolução de problemas.
Então, a gente trazer a matemática para auxiliar nessa questão aí. Então, lembre que na parte da tecnologia também ela está presente em todas as áreas do conhecimento. 6. Situações problemas. Olha lá, enfrentar essas situações problemas através de múltiplos contextos, utilizando registros e as linguagens, através do quê? De gráficos, esquemas, né? Além de textos escritos na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos como fluxogramas e dados. Tem gente que gosta muito de fazer mapas mentais, né? Fazer, a Renata, umas coisas assim, vou trazer mais mapas mentais para vocês, o Rafael está ajudando na plataforma lá. Eu também gosto. Hã? Mapa mental. Se ele está fazendo, o Rafael adora. A Renata, então, Jesus. Eu faço a pessoa desenhar. A Renata, você pega os cadernos dela de registro, é tudo colorido, tudo cheio de coisa, assim. Né, para trazer para as crianças começarem a entender e saber que tem várias maneiras, várias linguagens mesmo para eu poder explicar uma situação, tá? Então, as situações, problemas também através de diversos registros e linguagens. 7. Para resolver questões de urgência social com base nos princípios éticos, democráticos e sustentáveis. Olha lá, na hora que fala desses princípios, volta lá na questão da Constituição, tá? E solidários, valorizando a diversidade de opiniões dos indivíduos. Super fácil essa aqui, gente. Dos grupos sociais sem preconceitos de qualquer natureza, tá? Então, na hora de fazer alguma discussão de pensamentos, tem que ter consciência que são discussões de pensamentos e respeitar as opiniões dos diversos grupos presentes nesses projetos aí. Tudo bem? 8. Interagir com seus parceiros de forma cooperativa, trabalhando coletivamente. Também vai entrar em todas as áreas do conhecimento. Respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Então, às vezes, na hora que a gente pega uma competência dessa, na hora que a gente fala que está dentro da área da matemática, a gente acha que não se encaixa. Né? A gente quer alguma palavra que faça um link com a matemática, e aqui ele não coloca nenhuma, só a questão de solução de problemas. Né? Então, olha lá dentro do texto. Tá? Então, trabalhar, interagir, trabalhar cooperativamente. E quais são as ideias fundamentais da matemática que produzem uma articulação entre eles? Conjunto de ideias fundamentais. Olha lá. Equivalência, ordem, proporcionalidade, interdependência, representação, variação e aproximação. Grifem essas palavrinhas aí, que essas fazem parte da matemática. E a gente vai entrar dentro dos temas, das unidades temáticas. A matemática são 5. Essas vocês memorizem também, gente, olha lá. 5 unidades temáticas. Números, álgebra, geometria, grandezas de medidas e probabilidade. São essas 5 unidades temáticas que vão ser trabalhadas dentro da matemática em todo o ensino fundamental. Cola lá, não vocês vão ver todo dia do espelho, no cantinho do espelho, na porta do guarda-roupa, na geladeira. Não resolve. Tela do celular. Tela do celular, você vai gravar. Rotina todo dia, rotina toda semana. Na hora que entra, daí coloca, né? Então, não esquece nunca mais. Nunca mais. Quem está no ensino fundamental aí, ó. Né? São essas unidades aí, ó. Números, álgebra, geometria, grandeza de medidas e probabilidades. Tá? Então, esse aqui eles vão trabalhando desde o primeiro ano até o 9º ano. Tá? Só que daí ele vai aumentando a complexidade dos assuntos. Números. Então, na hora que fala de números, ele vai trabalhar na questão do quê? De quantificar atributos.
Na hora que eu falo de números, a gente lembra de quantidade, tá? Fazendo o quê? Uma aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem. Então, quando a gente pega para a criança lá, pega um montinho de pecinhas, a gente fala para ele, quantos você acha que tem aqui? Eu estou fazendo uma proporcionalidade. Quanto você acha? Uma previsão, né? Uma aproximação. Ah, eu acho que tem 5. Então, vamos contar? Daí ele vai, 1, 2, 4, 7, 8, né? Ele começa a contar assim, vamos contar de novo, agora a gente vai contar de 1 por 1, né? Que daí é a questão da quantidade, a relação quantidade numeral. Para a criança da educação infantil, isso não é tão simples, né? Ele vai lá, 1, 2, 3, 7, 8, 9, ele vai mudando. Questão de equivalência e ordem. A ordem, quem vem primeiro, quem vem segundo, quem vem terceiro, né? A aproximação, quem está mais perto de... Toda essa questão eu trabalho na questão de números. Então, vai trabalhar dentro do ensino fundamental a questão de números racionais e números naturais. Através de estimativa, do cálculo mental, além dos algoritmos e uso de calculadoras. Vocês utilizam lá? Calculadoras? Eu tenho umas 3 coisas lá. Eu falei que eu vou ter um dia que eu vou liberar celular, eles levarem para poder usar a calculadora de celular. Não tem, realmente tinha. Eles Pegamos utilizam uma na casa, a gente dá tarefa e faz tudo. porque eu valho. Ah, entendi. Não aparece. Não aparece. Aí eu já sei quando eles utilizam a calculadora. Ah, não aparece o processo, o resultado. O não subiu, mas ele está embaixo. Aí você pergunta como você fez a conta. Eu fiz de cabeça. Manda aí. A conta daquele tamanho de cabeça. Eu falo, aham. Só tem o resultado. Aí eu faço, não, eu faço outra coisa. Então eu vou fazer outra, mas você faz de cabeça agora aqui pra mim. Aí murcha na hora. Aí Você não é faz, assim, professor. porque você não Como faz que é, um pouquinho então? de água para mim? Esqueci. Tão bom assim pra fazer de cabeça. É, a gente tem alunos assim, desde a educação infantil, né, Pri? Quando a gente fala assim, fala, sonhei. A gente tem uma que tem sonhos. E daí eu saio com a pergunta da prova. Sonhei com essa Então, também tem que trabalhar a questão da numeração decimal, né? Trabalhar a questão do valor posicional dos algarismos com os alunos, né? O porquê que a gente tem o número decimal, que é a base 10. O que acontece? Que aquele número que some, depois do 11 ele some? Não. Então, a questão... Isso também, quando as crianças começam a entender, é por volta do segundo ano, metade do final do primeiro ano, né? A gente trabalha muito aquele jogo Nunca 10, material dourado, para que eles entendam a questão do Nunca 10 aqui, a questão posicional também, tem aqueles quadrinhos que a gente faz, né? As fichinhas para as crianças terem a noção na hora de fazer a conta, ela não coloca lá, vamos somar 32, daí a criança coloca 32 mais 57. Daí a criança coloca 30 mais 2, né? Mais os 50. Mais os 50 e mais o 7, né? Para ela entender que no lugar daquele zero ali já tem uma unidade. Então, isso faz parte do ensino. Álgebra. Olha lá, todo mundo adora álgebra. Questão de regularidades, generalizações de padrões e propriedades de igualdade. Pulou um? Pulou. Números, algoritmos decimais. Aí fala também da questão de finanças. Ó. Aqui, foi 2. Então, ele fala que na questão da álgebra, vai trabalhar a questão de quantidade de grandezas. E aqui começa o uso de letras e símbolos nas ideias matemáticas fundamentais vinculados a uma unidade são equivalência, variação, interdependência e proporcionalidade. Tá? Então, a proporcionalidade, está para tanto, tal. Eu vou trabalhar a questão da escala com as crianças, né? Na hora que a gente vai fazer amplitude, trabalha muito na parte de arte.
Então, ele fala que nos anos iniciais, algumas dimensões como as ideias de regularidade, generalizações de padrões e propriedades de igualdade. E é bastante evidente sendo um trabalho com sequências, quando a gente começa a trabalhar com as crianças lá. Então, tem lá amarelo, verde e o azul. Depois, o que vem? O amarelo, vermelho, verde, azul. Depois, o que volta? Vermelho, verde, azul. Então, a gente faz muito com formas geométricas, né? Questão de números. E para que eles percebam a questão da ausência na sequência. Geometria. Começa desde a educação infantil também, mas no fundamental ele vai reforçar na questão das figuras planas e espaciais, tá? Para as crianças já começarem a ter as noções. Para quê? Para que elas associem as temáticas nas construções e representações de interdependência. Então, o que é plano? Né? Que eu tenho ali uma dimensão. Então, eu tenho a figura quadrada. E se eu tenho uma tridimensionalidade, o que vai acontecer? Ela vai deixar de ser quadrada e vai passar a ser um cubo. Porque ele tem várias faces, vários vértices, né? Daí ele vai trabalhar aqui. Na questão da tridimensionalidade, bidimensionalidade, nas planificações, né? Isso vocês trabalham bastante. Às vezes fica lá no final da unidade do livro didático, mas é muito importante trabalhar isso com as crianças, porque a pessoa vai lá comprar um varão na loja e quer colocar dentro do carro e não consegue, porque a pessoa não teve educação infantil. Vocês não fazem, imagina a vergonha que eu passei. Sabe o Mr. Bean? Sabe o Mr. Bean? Que tá com o varão, entra de um lado da janela, entra do outro lado da janela, assim? Eu tava desse jeito. Abriu uma porta, abriu outra porta, sabe o que aconteceu? Saiu um homem lá da esquina dele. Vocês não imaginam a vergonha, juro que não sei. Eu na vida. Mas nem é no final. Teve mais alguma dessas que você deu também? Foi do estacionamento. Estacionar com o velho foi ajudar? Da baliza? Não sei se será que foi. Não, teve uma mestrada que você fez. Ai, eu tenho muita emoção de Eu sou espacial. Não é a de localização sua. Que é a localização ser excelente para mapa, gente. Eu também tenho esse grupo. A Natasha para localização é duro. Tem que ter um copiloto lá. Tem. A Ana Júlia é boa de copiloto. Nós somos para Maringá, para Londrina, nós não erramos o caminho. Agora eu sozinha, toda vez eu erro. Toda vez. Eu fui para Sorocaba, eu entrei em Porto Feliz. Depois, na hora de vir embora, eu passei reto a entrada da Castelo Branco. Sou excelente. Da mata, eu sou. E Não, isso aí foi da baliza também. Eu tenho uma noção espacial muito boa, mas que eu não fiz educação infantil, tá? Ela foi direto para ele, mas... Porque, ó, não trabalharam geometria comigo, deixaram a geometria para o final do ano letivo lá. Daí não deu tempo de trabalhar. Então, ó, porque ó, a noção de deslocamento no espaço nem nenhuma. Agora tem tudo no segundo bimestre. Baliza, eu não sei como que eu passei lá no coisa, porque eu não conseguia fazer baliza. Cheguei no meio da rua Santa Catarina, verdade, eu ia para frente, ia para trás, ia para frente. Daí um homem pegou e falou assim para mim: peraí, eu vou ajudar a senhora. Aí ele falou assim: ó, você alinha bem pertinho do carro que tá parado, retrovisor com retrovisor. Aí você vem, se distorce para o lado que você vai entrar, você enxerga a traseira do carro, daí você vem. Aí depois você alinha. Nunca mais revaliza, gente. Vocês viraram o farol do lado de lá. Verdade. Mas isso eu já faz uns 2 anos que eu dirigi. É ótimo. Mas eu também aprendi assim. Depois que eu aprendi assim, eu nunca mais sofri com baliza. Depois disso Se não. você olhar pelo farol, não tem erro. Você enfia o carro no menor buraco que tiver. Depois que esse senhor me ajudou. Agora eu tenho carro que tem com sensor de Agora eu só não sabia colocar o varão dentro do carro. Me ajudar, que vergonha, vocês têm noção. Na frente da farmácia. Ai, que senhor. O homem do outro lado lá tá vindo. Mas ainda bem que tem uma solidariedade, né? Só eu ia ficar lá, sei lá até quanto. Super, verdade? Vocês têm noção. É igualzinho o Mr. Bean, gente. Imagina. O Mr. Bean mexendo. Era eu. Então, a importância de trabalhar a questão da geometria, olha lá.
trabalhar a questão das propriedades relativas dos lados, vértices, ângulos, né? Trazendo a questão da manipulação nas representações das figuras geométricas planas, em quadriculados e no plano cartesiano, tá? Então, a importância de trazer isso para as crianças também. Dentro do meu mestrado, minha dissertação de mestrado foi em cima de geometria na educação infantil. Foi uma sala que eu fiz, que eu trabalhei lá, foi uma sala da Eliane, lá na Alzira Pavão mesmo. E o menino da sala dela, gente, o que eu tirei de informação em um dia que eu fui, foi assim, o meu mestrado ali. Porque aquele menino era demais. Era... Grandezas e medidas. Ele vai falar que faz uma relação com outras disciplinas além da matemática. Então, vai entrar a questão da integração com as ciências e com a geografia, né? A questão de localização, de espaços. Olha lá, agora na questão com as ciências. Onde que entra a questão de grandezas e medidas? Densidade, grandezas, escalas do sistema solar, energia elétrica, geografia. Vai entrar a questão das coordenadas geográficas, das densidades geográficas, na PETPEC, questão dos mapas, escalas de mapas e guias, né? Então, vai trabalhar juntamente com grandezas e medidas. Essa unidade temática contribui ainda para a consolidação e ampliação de noção de números, né? Especialmente da escala, na hora que pega lá. Como que pode caber a Avaré dentro do mapa que a gente tem na mão, né? Então, ele tem que ter a noção de escala ali, ó. Ampliação das noções geométricas e construção do pensamento algébrico, né? As crianças já começam a ter uma noção da proporcionalidade ali. Espera-se também que eles consigam resolver problemas de situações cotidianas que envolvam grandezas como comprimento, olha lá, massa, tempo, temperatura, ar. Às vezes a pessoa não consegue ainda, mas tá tudo bem. Capacidade e volume, na hora que a gente começa a trabalhar com a criança, a questão de meio litro, a gente traz ele para uma garrafinha. Depois a gente pega uma vasilhame maior, a gente coloca a mesma quantidade ali, ela acha que tem menos, por causa do tamanho do vasilhame, né? Sem uso de fórmulas, olha lá, que a criança ela vai fazendo o que você falou? Ela vai tendo uma questão visual maior aí, né? Recorrendo, quando necessário, a transformações entre unidades de medidas e medidas padronizadas. Aí a gente vai ter aula de matemática com o Carlos, daí a gente tem dificuldade de fazer essas transformações de medidas. Né? Aí ele fala que tem que ser trabalhado aqui, ó. Né? Na aula de matemática lá. Probabilidade e estatística. Começa também desde o ensino fundamental, no primeiro ano lá. Que é a questão de coletar, organizar, representar, interpretar e analisar dados em diversos contextos, tá? Então, desde a educação infantil, probabilidade e estatística, tá? A questão que eu falei para vocês da roupa, né? Isso aí já é... Agora é um período excelente para trabalhar a questão de estatística, a questão da eleição, né? Eleição do presidente aí, para eles começarem a entender também que nem todas as pesquisas, elas têm que olhar com qual público que foi feito, qual a população que foi feito, né? E ele vai trazer que a matemática na BNCC, ela vem para resolver e elaborar problemas envolvendo questões que estão implícitas ou não, tá? Para que reflitam e questionem o que ocorre de algum dado do problema que fosse alterado. Então, na hora de eu fazer a leitura de um problema, se faltar algum dado, dá para resolver aquele problema? Né? Se alguma condição fosse acrescida ou retirada, o que aconteceria com esse problema? Então, a questão da matemática ela é mais lógica por causa disso mesmo. Qualquer coisa que eu altere no meu dado, vai alterar na resolução final da minha questão. Tá? Tudo bem? Fácil? Aqui daí eu trouxe um modelinho de como estão os objetos do conhecimento lá dentro da BNCC.
as meninas que não têm o contato aí, né? Então, na hora que ele vai trabalhar lá, ele tem os conteúdos do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano dentro da BNCC e eles estão conversando entre si, tá? Dentro de cada área do conhecimento. Então, dos números. Ele coloca lá, ó, no primeiro ano, o que eu tenho que trabalhar com as crianças? Contagem de rotina, contagem ascendente, descendente, reconhecimento de números no contexto diário, indicação de quantidades. Então, quantos alunos eu tenho hoje? Quantas meninas? Quantos meninos? Quantos faltaram? Isso aqui eu estou trabalhando todas essas questões com eles. Aí, no segundo ano, ele vai trabalhar o quê? A leitura e a escrita, comparação, ordenação dos números. Que vem primeiro, 1, 2, 3, daí eu já vou com números maiores, né? A compreensão do sistema de numeração decimal, daí eu já estou passando do 10, né? Já estou no 20, no 30. O papel do zero na numeração. No terceiro ano, daí ele já aumenta a complexidade, ó. Ordenação de números naturais de 4 ordens. Aqui ele entendeu a questão do valor posicional dos números, a importância do zero. Aqui ele já está nas 4 ordens, tá? Então, é progressivo. Tem que ser artista. E aqui, como vocês não viram a aula da Renata, da introdução, né? A introdução da BNCC, ela explica isso aqui. Vocês conseguiram ter o acesso à plataforma? Consegui, mas ainda não consegui ver tudo. Tá, nas aulas. Mas você conseguiu abrir os vídeos? Estou assistindo. Show, conseguiu abrir os Estou no vídeos? terceiro. Não acredito, na verdade. Depois você dá uma tentadinha, por favor. Porque lá na aula da introdução da BNCC, a Renata explica certinho o que significa cada código alfanumérico, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o EF é ensino fundamental. Então, sempre as 2 primeiras iniciais, ela vai falar de qual etapa de ensino que é. Então, EI é educação infantil, EF é ensino fundamental e EM é ensino médio. 01 é a etapa de ensino, tá? Então, aqui, primeiro ano. 01, primeiro ano. MA, matemática. E 01, os 2 últimos códigos, são a habilidade que corresponde da área do conhecimento, tá? Não precisa decorar isso aqui. As meninas que fazem o planejamento aí todo dia, tem algumas habilidades que já são decoradas, ou outras não, né? Que são menos utilizadas. Mas isso aqui não precisa decorar, que dificilmente eles vão pedir qual é a primeira habilidade matemática do ensino fundamental do primeiro ano. Isso não. Mas é importante vocês saberem como que faz a leitura do código alfanumérico, tá? Porque tem questões que eles podem pedir. Aqui é só um ilustrativo, ó. Daí, segundo ano, muda o código alfanumérico, o primeiro ciclo aqui, terceiro ano. Tá? Depois vocês vão ver lá, quando é quinto, tem o número 15, que é do primeiro ao quinto ano, na habilidade de matemática, não é 15, não é etapa 15, do primeiro ao quinto, 17, do primeiro ao sétimo ano, tá? Então, no ensino fundamental tem os números assim, 69, que é do sexto ao nono ano. Então, ele faz a indicação dessa forma de que ano a que ano que vai tal habilidade, tá? Mas só da língua portuguesa. Esse numerão aí. Esse numerão. Por exemplo, 35, é do terceiro ao quinto. EF 35, MA 01. Então, ensino fundamental, do terceiro ao quinto, matemática. Porque daí são habilidades que ele fala de qual etapa que ele vai, tá?